Olá, meu estoico moderno, seja bem-vindo ao Controle Estoico. Aqui todos os dias, às 6h45, nós temos uma nova reflexão estoica para você. Meu nome é Otton Sá, sou graduado em Filosofia e em Psicologia e nós estamos trabalhando o livro Diário Estoico do Ryan Holiday e Stephen Hanselman. Então, hoje, neste dia, espero que você tenha dormido bem de ontem para hoje. Me diz aí se tu dormiu bem, como é que tá, se tá tudo certinho. Nós estamos iniciando o mês de março, Estamos aí na primeira semana ainda do mês de março. E hoje, dia 5 de março, a nossa reflexão tem o título Reduzindo o Dispendioso. E hoje nós vamos ler uma reflexão de Sêneca que está lá nas suas cartas morais e diz o seguinte, abre aspas para Sêneca. Assim, com relação às coisas que buscamos, pelas quais lutamos com todas as forças, devemos fazer esta consideração. Ou não há nada de útil nelas, ou a maioria delas não é útil. Algumas são supérfluas, ao passo que outras não valem tanto. Contudo, não fazemos essa distinção e as vemos como gratuitas quando nos custam muito caro. Nossa, é uma reflexão muito forte. Mas se você gostou aí dessa reflexão, deixa um like aí. Então vamos ver o que o nosso texto nos diz hoje. Das muitas cartas de Sêneca, esta é provavelmente uma das mais importantes e uma das menos compreendidas. Ele está expondo uma ideia inédita numa sociedade em que se vêem casas cada vez maiores e na qual cada vez mais bens são adquiridos, que há um custo oculto em toda essa acumulação. Isso daqui é importante. Existe um custo. Existe um custo. E quando mais cedo se tomar consciência disso, melhor. Lembre-se, mesmo que obtemos gratuitamente, tem um custo. Ainda que seja o que pagamos para armazená-lo em nossas garagens e em nossa mente. Quando passar pelos seus bens hoje, pergunte a si mesmo, preciso disto? É supérfluo? Quanto isto vale realmente? O que está me custando? Você pode se surpreender com as respostas e com quanto vem pagando sem nem mesmo saber. Isso daqui é muito bom. E essa reflexão de hoje é muito boa. Por quê? Porque tudo custa na nossa vida. Nada é de graça. Nada é de graça. Tudo custa. Por mais que você ache que não, mas que você ache, não, tem coisas que não custam. Sim. Tem coisas que vão custar, financeiramente falando. Tem coisas que vão custar a tua energia. Tem coisas que vão custar a tua saúde mental. Existem coisas que vão custar o teu tempo. Nada é de graça. Tudo tem um custo. Parece aqui uma perspectiva existencialista. Os existencialistas que trabalham muito essa perspectiva do tempo, da finitude. E, querendo ou não, tem uma característica mais pessimista, mais negativa, que a gente já nasce morrendo, por exemplo, mas que nos provoca um tipo de reflexão e de consciência sobre o preço que eu estou pagando
para adquirir, para manter e sustentar determinada coisa, vale a pena? Vale a pena? Ou será que eu estou desperdiçando o custo? E talvez na vida moderna a gente desperdice muito a vida. O próprio Sêneca, não nas Cartas Morais, mas no Sobre a Brevidade da Vida, ele fala de uma maneira de viver, uma maneira pródiga de viver a vida. Ele fala assim, bom, tem muita gente que reclama que a vida é curta, mas na verdade a vida não é curta. É você quem vive de maneira pródiga. Desperdiçando. Né? O que é o pródigo? Né? Aquele que desperdiça. Vista aí a metáfora bíblica do filho pródigo. Ele recebe a herança do pai. Recebi a herança do pai e o que eu vou fazer agora? Eu vou viver a minha vida. Em vez de ele pegar essa herança e conseguir organizar toda a sua vida para viver tranquilo, não. Ele vive de maneira pródiga. Ele desperdiça. Ele se farta, banqueteia, paga para todo mundo até o ponto que ele cai na lama. Ele pensa, poxa, lá na casa do meu pai eu não estaria comendo aqui junto com os porcos. Eu teria pelo menos ali o prato dos empregados, que é muito mais digno do que essa ração de porco que eu estou comendo aqui, então eu vou voltar à casa do meu pai. Então muitas vezes nós vivemos de maneira pródiga. Mas você precisa ter essa consciência de que nada é de graça. Nada é de graça. Então, a gente tem essa ilusão muitas vezes da gratuidade. De novo, Sêneca nos alerta aqui que muitas dessas coisas pelas quais lutamos desesperadamente não têm utilidade real. São supérfluas ou valem muito pouco. Eu te pergunto, sei lá, talvez você esteja lutando bastante, muito mesmo, para, sei lá, comprar um iPhone. Estou lutando aqui, estou juntando todo o meu dinheiro e tal para comprar um iPhone. Para comprar um iPhone. Sei lá, vou juntar 7 mil reais para comprar um iPhone. Eu tenho um iPhone aqui, ó. Estamos em 2026. O meu iPhone é um iPhone 12. Tá? Eu acho que a gente já tem o iPhone 15 ou 16, já não lembro. Mas tá aqui, ó. 12. Comprei em 2021, eu acho. iPhone 12. Agora que ele está começando a engatar, eu fui inventar de atualizar o iOS, aí ele está começando a dar umas travadas. E aí eu estou começando a perder um pouco a paciência com ele. Mas é um telefone, é um aparelho que me serve muito bem. Não tem porquê eu deixar de comer para fazer um upgrade agora de um telefone desse. É supérfluo. Ou porque, sei lá, lançou o novo e aí eu tenho que ter o mais atual. Percebe? Nada é de graça. E na era agora das redes sociais, a gente tem mais um agravo que é desperdiçar a vida, né? A nossa atenção, né? Parece que o acesso à rede social é gratuito, mas na verdade a gente paga com os nossos dados e a gente paga com a nossa atenção. E na verdade, o acesso às redes sociais a gente paga com a nossa vida. A gente paga com a nossa vida. Isso daqui é muito doido.
Acho que eu vou até encerrar por aqui. Mas isso é muito doido. Porque eu sou millennial, né? Eu tenho 37 anos. 2026, 36 anos, vou fazer 37, na verdade, no final do ano. Mas eu não sei como é ser adulto sem ter essas novas tecnologias. A minha geração é essa geração. A geração dos millennials é essa geração. A gente não sabe como é a vida adulta sem essas tecnologias. Mas, por outro lado, a gente sabe como é ser criança e adolescente sem essas tecnologias. Então, a gente é a geração da transição. A geração da transição. Então, eu vivi a minha infância, início da adolescência, eu acho que com uns 15 anos talvez eu já tinha celular. Mas eu vivi sem essas tecnologias. Então eu sei o que é ser criança sem tecnologia, mas eu não sei o que é ser adulto sem tecnologia. Percebe? É diferente de quem está na minha frente, na geração na frente, baby boomers para frente, que sabe o que é ser adulto sem tecnologia. Olha só que interessante. Outro dia eu tava pensando sobre isso. Cara, como é que é ser adulto sem tecnologia? Porque o que os meus pais faziam quando eles estavam ociosos no trabalho? O que eles faziam, será? Meu pai já faleceu, era dentista e também era professor de biologia. Então talvez ele não tinha tanta ociosidade assim no trabalho, né? Nem durante o seu dia. Mas talvez no consultório odontológico, talvez tinha espaço para ficar ocioso. Talvez se não tivesse um paciente ali, ele poderia ficar fazendo o quê? O que ele fazia, será? Assistia televisão? Talvez. Não sei. Eu não sei o que é ser adulto sem tecnologia. E eu me peguei nessa reflexão porque eu falei, bom, eu acho que eu estou desperdiçando muito tempo nisso. Muito tempo. Mas se não tiver, será que eu vou ser produtivo? Porque a gente tem uma ilusão de produtividade, né? Então, se eu não tiver o celular, eu acho que eu vou ser produtivo o tempo todo. Talvez não, talvez eu só arrume uma outra distração para preencher o tempo. Mas o fato é que nós precisamos reduzir o dispendioso. E a gente tem uma ilusão da gratuidade. Então, o preço de um objeto não é apenas o valor na etiqueta. Exige um custo contínuo de manutenção, de armazenamento físico, de espaço mental. Sabe? Eu sou psicólogo e eu tinha uma estrutura física. Talvez aí o sonho de todo... Hoje até que não, né? Mas da minha geração, o sonho é ter o seu consultório, né? Ter o seu consultório, a pessoa chegar até lá, fazer o atendimento presencial. Eu amo fazer isso. Psicólogo clínico, né? Eu amo fazer isso. Mas há um tempo eu falei assim, eu tenho essa estrutura aqui, é ótimo receber quem mora aqui em São Luís, na minha cidade, presencialmente. Acho maravilhoso ter o espaço.
O meu consultório tinha uma vista linda, maravilhosa. Deixa eu ver se eu acho aqui e consigo mostrar para você. Tinha uma vista muito boa. Mas eu comecei a pensar, cara, isso daqui tá tendo um custo que não tá valendo a pena. Será se vale a pena eu manter esse custo aqui? Acho que não vale a pena. Ó, isso daqui é no pôr do sol. Está maravilhosa. Todo mundo que chegava lá falava: poxa, que vista é essa? Que vista é essa? Muito boa. Só que chegou um tempo, eu falei assim: bom, será se vale a pena? Será se vale a pena manter esse custo? Porque tem um custo de manutenção. Então, será se efetivamente vale a pena manter? Eu falei: mas eu acho que não vai, acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena, eu acho que eu vou abrir mão. Por quê? Porque existe um custo. Exige um custo. Falei, por mais que eu goste, por mais que seja muito bom, mas exige um custo. Então, eu vou abrir mão desse negócio com muita dor, lógico. É muito bom. Nossa, daqui pra mim é refrescante, cheio de sentido. Eu falei, cara, eu vou abrir mão. E atualmente eu atendo aqui, ó. Esse mesmo cenário, online. E eu tô bem. E eu tô bem. Então você precisa avaliar isso. O que me mantinha ali. O espaço é maravilhoso. O cenário é maravilhoso. Era num bairro padrão ouro aqui na minha cidade, no que diz respeito a consultório médico, que a gente chama de Renascença aqui. Padrão ouro. Prédio bom, localização boa, paisagem excepcional. Eu falo, cara, existe um custo aqui que não vale a pena. Porque a maioria dos meus pacientes online. Entende? Então não fazia sentido. Cara, beleza, todo dia eu vou ter um pôr do sol maravilhoso. Sem dúvida nenhuma. Mas não vale a pena. Então eu estou mantendo isso daqui por quê? Pelo quê? Pela vaidade de ter uma estrutura física? Coisa que muito profissional quer, deseja? Ou porque efetivamente eu quero manter esse negócio aqui? E aí eu refleti bastante e decidi abrir mão. Quem sabe se eu voltar a atender mais pacientes presenciais, eu volte a montar uma estrutura.
Aí vai valer a pena. Até lá, não tem por que eu ter. Não tem por que eu ter. Então é isso. Você precisa avaliar, né? Reduza o dispendioso. Reduza o dispendioso. E principalmente, compreenda o custo oculto. Porque o preço de algo que você faz, de um objeto que você tenha, a ênfase aqui da reflexão é no material, né? Então, o objeto material que você tem um custo. Seja um armazenamento físico ou seja um espaço mental. Avalie isso. Avalie isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações para receber todos os vídeos às 6h45. Beijinhos e até amanhã.